Força da Fé, com Glacos. Mensagem do livro Arena Cristã. Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos, no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Cristina Danforatini. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. O martírio de Estevão. Estevão era arrastado pela multidão. Saulo, mais adiante, aguardava na sua silenciosa omissão o que se passava em torno de Estevão. E ele dizia: dia virá em que não haverá templos que não permitem aos enfermos frequentarem, templos onde as pessoas são discriminadas, onde os pobres não podem morar. Tempo virá em que em cada coração haverá um templo a orar em nome de Deus. Naquele instante, muitos tamparam os ouvidos e gritavam: cão do caminho, você precisa morrer. Essa boca precisa se calar para sempre, porque não é possível que pessoas impuras e enfermas possam entrar nos nossos templos e compartilhar das nossas orações. Não é possível que pessoas imundas possam compartilhar dos benefícios de Deus, e muito menos aqueles que não são do nosso sangue. Não é possível tal blasfêmia. Estevão, com seu olhar firme, com sua decisão de sempre, disse: tempos virão em que tudo isso acontecerá. E cuspiram-lhe no rosto, esbofetearam-no. Um fino filete de sangue escorria pela sua boca. Chutavam-no, e um ancião forte ainda pegou seu braço e o torceu até que estalasse o osso. Mas ele se manteve firme, sem reagir, a não ser pela firmeza do seu olhar, a decisão da sua fé. E agora, blasfemo? Chame seu Deus para fazer calar a sua boca e fazer cessar a sua dor. Chame seu Deus. Ele não é tão poderoso? Se ele é tão poderoso, por que deixou ser pregado na cruz o Nazareno que vocês dizem servir no caminho? Ah, caminheiros inúteis! Vocês terão o mesmo fim daquele que morreu na cruz. Estevão, olhando para o céu, não a pedir forças, porque forças ele tinha, mas piedade para aquelas criaturas que ele sabia perfeitamente qual preço teriam que pagar um dia. E falou: minha dor não é física. Sofro na alma por ver quantas dores vocês terão que enfrentar. Quantos testemunhos terão que dar, porque Jesus morreu na cruz, perdoando a todos aqueles que não sabiam o que faziam. Esbofeteando-o ainda mais uma vez, eles disseram: nós sabemos o que estamos fazendo com você, maldito da casa do caminho, maldito caminheiro. Nem sequer você seguiu o Nazareno de perto. Com que autoridade você vem falar sobre ele? Com a autoridade do meu amor e da minha fé. Com a autoridade suprema que Deus nos dá,
fruto dessa justiça imensa. E eu estou sob a justiça de Deus e não dos homens. Os olhos de Saulo faiscavam. Aquele jovem, tão jovem, quanto era ele um desafio. E ele permanecia impassível. Revoltados, rasgaram as vestes de Estevão, as amontoaram e entregaram a Saulo, como era de praxe, e começaram a apedrejar. Naquele instante, a voz de Estevão se elevou, e era como se fosse um enorme eco a se fazer entre o céu e a terra. Senhor, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Perdoai-os, Senhor. Não jogueis sobre eles a culpa do que nesse instante passo. Naquele momento, lançando seus olhos sobre Saulo, ele sentiu que suave mão lhe envolvia a fronte. Uma última pedra, e ele caiu desfalecido, para deixar seu corpo tombado entre muitas e muitas pedras, para ali ser erguido pelos braços de Jesus, amparado por aquele em quem ele tanto acreditava. Naquele instante estava ali o primeiro mártir da Casa do Caminho. Estava ali o primeiro mártir cristão, o grande Estevão, cuja colônia se especializa principalmente na evangelização de tantas e tantas outras colônias. Baluarte da fé, baluarte do amor, demonstrou que não era preciso ser um discípulo de Jesus para nele acreditar. Demonstrou que não era preciso seguir o Mestre e com ele partilhar o pão e o peixe para fazer dele uma bandeira de fé, de caridade, de amor. E isso todos nós podemos fazer. Há quase 2000 anos, o Evangelho tem convivido com as nossas almas. Há quase 2000 anos, os ensinamentos são os mesmos, as mesmas palavras, nada mudou. O Cristo não mudará jamais. E o que temos feito? Temos dado nosso testemunho de renovação? Temos dado o nosso testemunho de fé? Temos ajudado os nossos irmãos? Temos defendido o mais fraco e lutado ao lado daquele que sofre mais? Ou temos nos colocado covardemente ao lado dos poderes transitórios da vaidade, do orgulho? Temos tido realmente a coragem e o brilho de sermos autênticos cristãos? Ou preferimos dar braços à sombra, sentindo-nos em paz com a nossa consciência, por de vez em quando dedicarmos-nos a essa ou aquela causa? Meus irmãos, como disse Estevão, tempo virá em que cada coração haverá um templo de Deus. O homem sofrerá tão intensamente as consequências dos seus atos desatinados, sofrerá tão intensamente as consequências dos seus vícios e erros, que ele não terá outro caminho a não ser o do Cristo, a não ser o do bem e da renovação. Ele é o único jugo que não nos faz realmente sofrer. Porque quando sofremos e temos Jesus como companheiro das nossas horas de sofrimento, somos na verdade seres libertos, e aqueles que sofrem imposições do mundo são escravos de si mesmos.
Por isso, meus irmãos, muitos e muitos prestam serviços, mas bem poucos sabem servir como devem, servir realmente como cristãos.